Boa noite, irmãos. Era para ter vindo antes, mas o Cláudio não quis. Ficou me evitando a todo custo. Não sei se vocês o chamam de Cláudio, de Flop, não sei como é que chama. Eles chamam Cláudio aqui, é normal? Depende, né? Entendi. Tá certo, então. Para mim é um privilégio poder estar com vocês hoje à noite aqui. De verdade, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço ao Flop por ter lembrado de mim para conversar um pouco com os irmãos sobre um tema que para mim é muito caro, muito precioso, o louvor. Embora eu sou pastor na Igreja Batista do Olho d'Água, eu trabalho especificamente com jovens, adolescentes, eu trabalho com casais, mas durante muitos anos, pelo menos uns 20 anos, eu trabalhei especificamente com celebração, com louvor. Eu me converti em 1989, me converti através de um projeto chamado Atletas de Cristo. Eu jogava e aí, os meus amigos, os principais amigos, decidiram se converter, por assim dizer, e eu perdi a minha carona para ir para festas, pastor Marcílio. Eu não tinha mais carona para ir para festa. Pois não é? E aí eu ia no carro dos pais deles, e nós éramos um trio que rodava, nós rodávamos a Coab, o Angelim, o Beckmão, onde tinha jogo, a gente estava lá envolvido. E eles dois se converteram, né? E aí me ligaram uma vez, eu lembro que a gente ia normalmente para algumas festas ali na Caixa Econômica, que chamava Caixa Alta antigamente, dizia, ó, todo sábado a gente estava na Caixa Alta, né? Algumas festas, e um dia eles me disseram, olha, esse final de semana a gente não vai. E eu disse, aconteceu alguma coisa? Não, é porque agora a gente está indo para uma igreja. E eu lembro que fui falar para a mamãe gostava muito dos dois irmãos, Fábio e Charles, e aí mamãe disse, o que aconteceu? Eles são crentes agora? Eu falei, pô, não é, mamãe? Acabou a minha festa. Aí ela disse, ficou ruim, né? Ficou péssimo, na verdade. Só que aí eles aproveitaram essa oportunidade e me chamaram um dia para eu participar do movimento Atletas de Cristo, que era um culto, onde eles chamavam atletas de tudo quanto era lugar. E um dia eu fui lá e disseram assim, ó, nós vamos participar de vários torneios aqui e poderemos convidar 3 não crentes. Aí eles olharam para mim e disseram, tu tá dentro. Eu falei, ok. Só que para eu participar do movimento Atletas de Cristo, eu tinha que obrigatoriamente ir aos cultos, toda quinta-feira. Lá estava eu, toda quinta-feira, no culto de Atletas de Cristo. A palavra era pregada, louvores e tudo mais. E um dia, uma palavra mexeu comigo e eu fui para casa pensando, eu tinha uma Caloi Cruiser. Pense bem aí, uma Caloi Cruiser azul e preta, né? Pedalando, né? Fui para casa, morava ali perto do Pop Center, na Coab. Cheguei em casa e fiquei pensando, será que é isso mesmo? E lá em casa nós tínhamos vários altares, né? A gente era católico mesmo, frequentador ali da igreja da Coab, e já tinha feito o catecismo, aquela coisa toda. E eu disse assim, será que esse negócio de crente é sério? E eu lembro que a gente antipatizava uma família de crentes que morava em frente à nossa casa, os assembleanos. Mamãe não suportava, meu pai detestava aquele povo, porque eles eram rigorosamente muito chatos. Eles faziam cultos na rua, mas não eram cultos pouco barulhentos. Várias caixas de som no meio da rua. Você imagina isso na Coab, né? Como é que era isso lá? E do outro lado da nossa ponta, a gente celebrava a festa junina. Então a gente tinha na calçada de papai uma casinha de palha onde a gente vendia batata doce, aquela coisa toda, aquela frupa. Meu irmão era de quadrilha, não quadrilha, eu digo facções, eu digo quadrilha junina. E a gente rodava a Coab inteira com a quadrilha do meu irmão. E aí eu me converti. E a minha dificuldade foi dizer para a mamãe que eu era um crente. E eu me pelando de medo de mamãe desconfiada, porque toda quinta-feira eu saía para o culto escondido, né? E eu dizia, vou treinar, né? E aí eu ia com um short, mas eu levava uma calça dentro de um saco. Chegava lá na igreja, culto. Chegou um dia que eu falei, eu não posso mais mentir para a mamãe, não tem como eu ficar enganando. E aí eu cheguei em casa, ela meio que estava esperando eu chegar, ela disse assim, me diz uma coisa, tu é crente, é? Eu disse, mãe, eu não posso mais mentir para ti. Eu desconfiava, eu falei para teu pai, tu estava muito mudado, tu estava diferente.
Eu falei, diferente como, mãe? Não sei, tinha alguma coisa em ti que estava assim, diferente, esquisito. Aí eu disse, mãe, eu me converti, mãe. Ela, olha, para essa igreja tu não vai não. Porque a gente morava no Pop Center, ali subindo o Pop Center, perto da caixa d'água, e a igreja batista lá da Coab era atrás da igreja católica. E era assim, era bem distante para eu ir, eu tinha 17 anos, eu acho, eu ia de bicicleta. Né? Mamãe dizia, não vai não, arruma uma igreja por aqui, para tu ficar aqui, ó, para lá tu não vai. Eu falei, rapaz, tem que arrumar um jeito. Né? E eu congreguei durante 16 anos na primeira igreja cristã evangélica ali no Retorno da Forquilha. 16 anos ali. Só que eu era, naquela época, metido a cantor. E eu cantava. Vai ter uma festa no lugar tal, chama o Flávio para cantar. Vamos cantar. Eu cantava naquela época, eu cantava Barão Vermelho, eu cantava Engenheiros do Hawaii, eu cantava Cazuza, eu cantava o que tinha para eu cantar, eu cantava. Eu sempre tive muita facilidade com o inglês, porque desde os 12 anos eu me forcei a aprender o inglês. Né? Então, eu pegava livros de amigos meus que tinham mais condição que eu, que não liam absolutamente um livro de inglês, deixavam jogados lá, e eu passava na casa dos meus amigos e dizia, vai querer o livro? Não, posso ficar? Pode. Levava o livro para casa e comecei a estudar inglês em casa sozinho. Então, eu leio em inglês desde os 12 para 13 anos. E aí, eu participei da banda do Cefete e tudo mais, fiz música, aquela coisa toda lá, mas nunca toquei instrumento, basicamente era só o canto. E aí, quando eu me converti, fui para a Cristã Evangélica e lá eles estavam precisando de alguém para organizar o louvor, a celebração. E eu disse, eu vou entrar nesse negócio. E eu falei com a pessoa lá, a pessoa disse, não, vamos aqui, vem aqui, vamos fazer e tal. E as coisas não eram tão organizadas e eu comecei a liderar a celebração de lá. Eu fiquei à frente do louvor durante 12 anos, lá na Cristã Evangélica. Quando foi em 1900 e... Talvez você... Tem gente que nem tenha nascido aqui, 1900 e alguma coisa eu estou falando, né? 1993, 92 na verdade, eu era estagiário da Vale e me prometeram me contratar. Pô, no final do estágio você vai ser contratado e tal. Eu fiquei muito feliz, vou ajudar minha mãe, meu pai, família muito simples, né, muito carente. Chegou o final do ano, me disseram, ó, um abraço para você. Né? Não fui contratado e eu fiquei desesperado. O que eu vou fazer? Faculdade? Como? Liso? Não tem como, né? Minha prioridade era ajudar minha mãe e meu pai, e eu falei, quer saber? Eu vou estudar. E saí na casa dos meus amigos recolhendo gramáticas e outros livros de matemática para eu prestar concurso. E aí, eu lembro que meus irmãos se juntavam, né? Nessa época só morávamos eu, meu pai e minha mãe, meu irmão já estava casado, minhas irmãs todas casadas. Eu não tive convivência com eles, porque quando eu nasci, basicamente minhas irmãs já moravam fora. A diferença entre mim e meu irmão, eu tenho 53, meu irmão ele tem 68, são 15 anos. Meu irmão era o caçula quando eu nasci. Né? E aí, em 93, eu passei no concurso público e fui embora para Brasília. Em 94, aportei naquela cidade e lá fiquei congregando na primeira igreja, na Igreja Batista Central, uma igreja gigantesca. 3.000 membros, mais ou menos, a igreja. Na época era uma igreja muito grande e hoje está bem maior. E lá eu não conseguia me associar com as pessoas porque era uma igreja de gente muito rica e eu não tinha nem carro. Então todo mundo chegava de carro e eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para lá. E aí você acaba que cria um constrangimento, você não consegue se aliar pessoas. Né? E como eu jogava voleibol, na rua que eu morava, tinha um time de voleibol. E um dia disseram assim, vamos jogar com a gente? Eu falei, vamos. Aí fui lá jogar com eles. E um dos caras que jogava voleibol era guitarrista da Sara, que antes se chamava Sara Nossa Terra. Lá em Brasília, pastor Robson Rodovalho. Gigantesca igreja. Essa igreja tinha um negócio que era fabuloso naquela época. E eu, quando me converti ouvindo Vencedores por Cristo, Logos e Koinonia. Qual era a banda que liderava o louvor lá na Sara Nossa Terra? Koinonia. Quem estava lá? Silvério Pérez, Ludmila Ferber, que já partiu, pastor Márcio Pereira, em espírito, em verdade. Esses caras estavam todos lá. E quando eu entrei na igreja, que eu vi esses caras, e um dia eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei na igreja, quem estava lá? Aline Barros, cantando no aniversário da igreja. E aí eu fiquei pensando, pô, mas eu sou batista. O que eu estou fazendo na Sara?
Aí fiquei naquela coisa. O primeiro impacto quando eu cheguei na sala foi porque meio mundo dos homens lá, tudo de brinco. Eu falei, que loucura. O povo não ia de calça, todo mundo de bermuda, e eu estava me sentindo fora do contexto, porque eu todo arrumadinho, exatamente como eu estou agora, todo engomado, e o povo lá com camisa de caveira, com não sei das quantas lá. Eu falei, é difícil assim, mas eu vou me ambientar. Resultado, um dia, estou lá, comecei a congregar naquela igreja, e disseram assim, abriremos 2 vagas por Koinonia. E o meu amigo guitarrista do Koinonia disse, te inscreve, tu não canta? Tu não é cantor? Eu disse, não, pô, não posso, não dá isso. Não. Ele, bota teu nome, rapaz, não custa nada. Eu disse, tá bom, vou botar. Fui lá, escrevi o meu nomezinho e tudo mais e fui para casa. Mas 2 semanas depois, me ligaram. Não tinha WhatsApp nem nada, ligaram para mim. Disseram, você precisa vir aqui no sábado para você fazer um teste. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei lá, a igreja estava mais ou menos com essa quantidade de pessoas aqui, todo mundo para fazer teste. Né? E eu olhei e tudo, eu falei, vou ficar aqui sossegado, né? Só que eu sentei logo assim nas 2 primeiras filas. E aí chamaram o primeiro, e foi literalmente assim, Flop. Venha para cá, por favor. Cante uma música aí. Aí o rapaz que veio, né, pelado de medo que ele estava, né? Aí, cante uma música. O rapaz, qual? Ele, não, diga música. A banda está toda armada aqui, A banda estava toda atrás. Pense no Koinonia inteiro atrás. Quem estava lá? Ludmila Ferber liderando, Márcio Pereira, Silvério, todo mundo lá. Né? E o rapaz cantou uma música que eu não recordo. Logo em seguida, você, por favor, vem para cá. Quem era você? Eu. Vem para cá. Subi, aí eles disseram, cante uma música. E eu já tinha elaborado, peguei um ônibus, eu pensei, poxa, se mandarem eu cantar uma música, eu vou cantar uma música bem conhecida, vou cantar a música deles, para eles acharem realmente que eu conheço o repertório. E aí o que aconteceu? Não lembrei de nada. Absolutamente nada. E eu fiquei estatelado, de pé, olhando para a banda com cara de abestado, e a banda olhando para mim, esperando que eu dissesse alguma coisa. O que foi que me veio à mente? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus. E a banda tome me acompanhar. Eu falei, rapaz, olha que coisa bonitinha. Óbvio que eu saí de lá achando, sou um idiota, né? Perdi meu tempo, gastei 2 vale-transporte para nada, vou para casa. Rapaz, 1 mês depois, me ligam. Ô Flávio, você foi aprovado, você vai fazer parte da banda, ensaio dia tal. E eu, ouvindo aquela história, eu falei, rapaz, eu não estou nem acreditando no que eu estou ouvindo aqui, literalmente. Aí, resultado, fui para o Koinonia. O que eu pensei? Vou cantar, obviamente. Agora eu sou cantor profissional. Não é? Não é verdade? Claro que não, né? Eu fiquei 4 meses enrolando este cabo. Eu ia a todos os ensaios eu estava lá. Todos os cultos eu estava lá. Ludmila dizia, ei Maranhão, enrola os cabos. Não é assim que enrola, não. Não, assim não. Assim tu vai danificar o cabo. É assim, Você vem aqui, enrola aqui, Entendeu, Maranhão? Com 4 meses, eu era expert em enrolar cabo, em guardar microfone e posicionar o microfone no púlpito. Que eu tinha que fazer assim, o que eu fazia? A banda ia tocar no culto de domingo, que era o culto mais especial, eram 3 ou 4 cultos aos domingos, e a gente tinha que chegar antes para montar todo o palco. Quando eu falo montar, eu estou falando de tudo, absolutamente tudo. Posicionar microfones, testar o som, deixar tudo para a banda simplesmente chegar e cantar. E eu fiquei durante 4 meses fazendo isso. E eu fiquei pensando, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Enrolando o cabo. Eu liderava o louvor lá em São Luís, eu era o líder, eu era o ministro, e aqui eu estou enrolando cabo. Só que, nesses 4 meses que eu enrolei cabo, eu aprendi muita coisa sobre música, sobre ministração, sobre devocional, sobre humildade e sobre comprometimento. Eu tomava conta das 3 filhas de Ludmila Ferber enquanto ela cantava. Ela dizia, Maranhão, fica com as meninas, que elas são tudo doidas por ti. E as meninas ficavam sossegadinhas no meu colo. Não ficavam pulando. Não, eu simplesmente agarrava as meninas e ficava ali, né? Mexendo no cabelo, dando beliscão. Essas coisas todas que a gente faz, né? Assoprando nos olhos para ver se dormia. Enquanto o louvor estava lá. E eu lembro dessa história toda porque depois dos 4 meses, Ludmila vira para mim e falou assim,
numa quarta-feira, em Maranhão, tu vai cantar comigo hoje? Eu falei, sério? Ela, sério, sobe. Eu já tinha arrumado o palco todinho, achando que eu não sabia nem quando eu ia cantar. Nesse dia, eu fiz o back vocal para Ludmila Ferber. E a partir daquele evento, eu cantei regularmente, todos os dias, todas as apresentações. Viajei com eles para São Paulo, a gente foi fazer um evento muito legal. E quando eu ia gravar o Koinonia 7, saiu a minha remoção para São Luís do Maranhão. Eu vim para cá, voltei para o Maranhão e voltei a ser líder de celebração na Cristã Evangélica durante mais uns 2 anos, até que eu fui para a Igreja Batista do Calhau. Mas por que eu estou contando essa história toda? Porque a adoração tem tudo a ver com isso aqui. A adoração tem tudo a ver com isso. Quando a gente começou a Igreja Batista do Olho d'Água, a igreja vai fazer agora 15 anos, nós não tínhamos absolutamente nada disso aqui que vocês têm. A gente não tinha nada. Nós éramos 30 pessoas que tínhamos o desejo de servir a Deus lá no Olho d'Água, num lugar que ninguém imaginava que poderia ter uma igreja. Nós ficamos ali, não sei se vocês conhecem, em frente à Suma havia um local que foi destinado para ser um shopping center e nunca funcionou como shopping. Lá era uma boca de fumo e um local onde as pessoas faziam sexo, literalmente lá. E quando a gente conseguiu, quando eu falei com o proprietário, ele me disse, para crente não. Eu não quero crente no meu prédio. E eu fiquei namorando o pastor Marcílio, aquele homem, durante uns 2 meses. Quando eu digo namorando, enchendo o saco dele, mandando mensagem para ele toda semana. Eu comprava presente, mandava entregar para ele. Agora, como é que um pobre suborna um rico? Pense bem aí, não é? E eu fazia isso. Comprava camisa. Eu juntava os irmãos assim, ó, a gente precisa comprar uma camisa. Aí alguém dizia, de onde? Do lugar mais caro, né? Porque um homem desse vai usar o quê? Que chute? Não dá, né? Então vamos pegar aqui, vamos comprar num lugar bem caro. Eu lembro que era só camisa. Eu dizia assim para a menina, vem cá, tu enlouqueceu, uma coisa desse falou bem aqui, não é para ele, é para ele. Então, o proprietário daquele prédio é o dono da empresa Primor. Não é? Ele mora ali mais ou menos, você sabe onde fica o Mateus da Coab? Ele não mora lá não, ele mora no Two Towers. Na Península. No Two Towers. É lá que ele mora. Eu lembro que no Natal de 2010, o apartamento dele pegou fogo. Um apartamento de 847 metros quadrados, que deve estar avaliado hoje em 12 milhões de reais. Um por andar. E um amigo meu que conhecia ele falou assim, Flavinho, liga para seu Romeu, que o apartamento dele está pegando fogo. Estava passando na Mirante e tudo. E eu, ingenuamente, ligo para ele. Chamou, ninguém atendeu. Aí eu mensagem, seu Romeu, está tudo bem com o senhor? É o Flávio aqui e tal. Sem resposta. No outro dia, ele me liga, me mandou uma mensagem. Ô Flávio, te preocupa não, eu estou em Jerusalém, que vim passar Natal em Jerusalém. Eu sei que queimou tudo, mas o seguro vai cobrir. Tem noção do que eu estou falando? O homem perdeu o apartamento dele inteiro, ele estava zero preocupação, porque ele estava em Jerusalém passando Natal com a família. Então, assim, todas essas experiências serviram para eu entender o que o louvor faz. O que a adoração faz? Atos 16, 25, 26 diz assim, ó, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Esse capítulo 16, ele tem algumas subdivisões, por assim dizer. Ele é subdividido em 5 etapas, vamos assim denominá-las. A primeira etapa é aquela que fala sobre a escolha de Timóteo e o avanço da missão, versículo 1 até o versículo 5. A segunda etapa é a direção, o direcionamento do Espírito Santo, versículo 6 até o versículo 10. A terceira etapa é a conversão de Lídia, do versículo 11 ao 15. A quarta etapa é aquela que menciona a escrava possessa e a prisão de Paulo e Silas. Só que nós vamos nos deter na quinta etapa, é aquela que menciona o terremoto e a conversão do carcereiro. O que fala essa passagem especificamente? Fala que à meia-noite Paulo e Silas cantam e oram. Um terremoto abre as portas da prisão, mas ninguém foge. O carcereiro, pensando que todos haviam fugido, tenta se matar.
Paulo o impede e anuncia: crê no Senhor. Ah, crê no Senhor. Olha como isso é forte. Mas nem qualquer Senhor, não. É crer no Senhor Jesus. E serás salvo tu e a tua casa. Ele e sua família são batizados e se alegram em Cristo. Qual é a aplicação disso tudo? O louvor em meio à dor muda atmosferas espirituais e revela o poder redentor do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há lições tão importantes que precisam ser observadas ainda nesse capítulo. Adoração nasce no meio da dor, não na ausência dela. Vocês já observaram? Isso é uma coisa que a gente pratica regularmente. Quando nós estamos desesperados, o que a gente faz? A gente ora e a gente canta. Pode observar. Aperreou, a gente ora e canta. A gente ora e canta. Lá na nossa igreja, nós tivemos 2 episódios que foram traumáticos, mas foram abençoadores para a nossa história, para a nossa realidade. Tem uns... É como se fosse um sobrinho meu, Felipe, ele foi criado com os meus filhos. Hoje ele é médico, mas em 2015 ele sofreu um AVC, com 19 anos. E foi um AVC tão brutal que só 5 pessoas puderam visitá-lo ali no hospital, e eu fui um deles. O pai dele disse: eu quero que você suba para você orar com o Felipe. Eu não era pastor ainda, mas como a gente era muito próximo, muito unido, muito família, subi. E quando eu olhei Felipe, um menino tão bonito, o AVC, pastor Marcílio, simplesmente destruiu aquele menino. Ele ficou, sabe, como se a pessoa fosse impactada por um acidente. O lado dele esquerdo ficou completamente deformado. O olho estava mais ou menos aqui, ó. A boca estava aqui. Ele não movia absolutamente nada do lado esquerdo. Ele só movia do lado direito. Ele teve transtornos de tal modo que, quando ele teve que fazer a primeira cirurgia, ele ficou com um buraco desse lado aqui da cabeça, porque essa placa óssea precisou ser retirada. Esse foi um evento muito pesado para a nossa realidade. A igreja toda se moveu e nós lotávamos os São Domingos todos os dias, porque uma família ficava responsável por dia para a gente fazer um culto lá na entrada dos São Domingos. Chegou um momento que tinha tanta gente orando por Felipe que o São Domingos nos contactou dizendo: ei, vocês podem fazer o culto lá fora, porque vocês não cabem mais aqui dentro. Muitas pessoas de várias igrejas estavam indo para o São Domingos para orar pelo Felipe. E o Felipe formou, eu preguei na formatura e hoje ele é médico. A igreja não só orou naquele lugar, a igreja não só pregou naquele lugar, a igreja cantou naquele lugar, a igreja louvou naquele lugar, adorou naquele lugar, a igreja estava de joelho naquele lugar. As pessoas passavam e ficavam incomodadas porque não acreditavam em tanta gente de joelho no São Domingos. E detalhe, naquela área onde está cheio de santos, cheio de estátuas, nós estávamos ali orando, chorando e clamando pela misericórdia e por graça. Mas antes disso, houve um outro episódio que foi determinante para a nossa igreja. Não sei quantos de vocês sabem do caso que o Lucas Porto assassinou Mariana. Ambos eram de nossa igreja. E aquilo aconteceu no dia do aniversário da igreja. A minha família é muito próxima à família de Mariana. Os meus filhos são amigos das filhas de todos eles lá. E eu era muito próximo do Lucas. Quando eu soube daquilo, eu estava dirigindo louvor naquele dia. Naquele dia, nós almoçamos juntos. A igreja fez um churrasco e nós almoçamos dentro da igreja. E à noite era o culto celebrativo. E eu estava no louvor quando o pastor veio no meu ouvido e disse assim: para o louvor. E o pastor nem sabia que a Mariana já tinha falecido. Nós não sabíamos. Ele simplesmente disse para a igreja: olha, temos que orar pela nossa irmã Mariana, porque ela chegou em estado crítico no São Domingos, quando na verdade ela já estava morta há mais de 2 horas. E a gente não sabia disso. Mas aquelas lições todas, e hoje com o Instituto Somos Todos Marianas, que é apoiado pela Igreja Batista Olho d'Água, nós aprendemos lições tão preciosas sobre louvor e adoração. Porque a partir daquele dia, nós celebramos de maneira muito mais contundente o aniversário da igreja. Ao invés de a gente deixar de celebrar e se entristecer pela morte da Mariana, a gente celebra duplamente, porque o Senhor fez maravilhas na família deles, transformando a vida das meninas que eram
por assim dizer, afastadas, não caminhavam tão bem no Evangelho, não estavam tão seguras. E hoje as filhas não só estão seguras, como levam outras pessoas para conhecer o Evangelho de Cristo. O poder transformador do louvor e da adoração. A meia-noite, símbolo de solidão e desespero, se transformou num cenário de glória para Deus. Eles não cantavam porque estavam livres. Aqui a menção é com relação a Paulo e Silas, que oravam e cantavam. Eles não cantavam porque estavam livres, mas porque sabiam que Deus era digno mesmo dentro da prisão. Há um comentarista que diz que a adoração de Paulo e Silas é a expressão madura de uma fé que transcende as circunstâncias. Eles não esperavam libertação para adorar. Eles adoravam porque sabiam que Deus estava presente. Isso me remete de maneira muito clara a tudo aquilo que Daniel experimentou na cova. Diante daqueles desafios brutais, para ele eram leões, mas os leões continuam existindo. Nós somos desafiados todos os dias. Os leões ainda existem. Estão aí para nos devorar. A fofoca é um leão. A pornografia é um leão. O adultério é um leão. A mentira é um leão. A agressão é um leão. Brutal. Eu preguei um dia desse na Eboa sobre isso. Levei os dados pormenorizados, a quantidade de mulheres agredidas na nossa realidade. E não somente elas, crianças, adolescentes, idosos. E, de certa maneira, a sociedade ela não silencia, mas ela faz pouco caso. Porque isso tomou um lugar comum nas nossas prateleiras. E a gente precisa, como igreja, se levantar, orar, clamar e repudiar. Para que esses acontecimentos não se tornem um lugar comum na nossa realidade. Oração e o cântico e o louvor era lugar comum para os crentes. E tem que ser até hoje. Então, enquanto aqueles que zombam de nós, aqueles que estão na furupa, como dizem por aí, nós estamos aqui celebrando. Nós estamos aqui louvando, nós estamos aqui adorando e experimentando algo que é sobrenatural, que absolutamente ninguém lá fora sabe do que a gente está falando. Porque é exclusivo para aqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, adolescentes, jovens, adultos, que estão envolvidos com a celebração, com o louvor, adoram quando tudo vai bem. Quando são aceitos, quando há aplausos, quando há os melhores equipamentos, os melhores instrumentos, quando tem telões. Isso é uma realidade. Mas o verdadeiro adorador é aquele que canta mesmo quando o coração chora. E esse louvor é maravilhoso. Esse louvor aqui que foi experimentado por Paulo e Silas, presos, orando, cantando. Nós somos desafiados a fazer isso todos os dias. Todos os dias. É na doença, é na saúde, é na tristeza, é na alegria. Fazemos isso quando realizamos, celebramos casamentos, mas essa prática, ela precisa ser materializada todos os dias quando a gente acorda e toma café com a nossa esposa. Café com o nosso filho. Celebrando as alegrias, chorando nas tristezas, mas deixando ele entender que nós somos unidos e estamos unidos no Senhor. E tudo isso se transforma. Tudo isso muda de figura. A adoração verdadeira, ela é testemunho vivo. Os outros presos estavam escutando. Sabe aquilo que aconteceu no São Domingos? Vamos fazer de conta que os outros que estavam ali estavam presos, porque estão presos, de fato estão, nas suas crenças, na sua idolatria, seus pecados. Eles olhavam para a gente e ficavam assustados. O que é isso? Um bando de crente fazendo barulho dentro de um hospital? Isso é inadmissível. Tira esse povo daqui. Tira esse povo daqui. O São Domingos tremia, mas não porque a gente estava celebrando, porque os anjos do Senhor lá estavam. Os anjos do Senhor lá estavam. E o milagre aconteceu lá, para todo mundo ver. Não há um sequer, aqueles que puseram o pé lá no São Domingos, que olham para Filipe hoje e não reconheçam que aquilo é um milagre. Porque nem os médicos acreditavam, pastor Marcílio. Nem os médicos acreditavam que aquilo era possível. E hoje Filipe trabalha com esses mesmos médicos. Louvado seja o nome do Senhor.
a prisão inteira os ouvia. Para muitos que estão lá fora, dizem que somos alienados, que estamos presos. Hoje estamos presos aqui, dentro de uma igreja glorificando a Deus. Mas, na verdade, a verdade absoluta é que quem está lá fora é que está preso. E nós estamos livres para adorar. Não tem corrente que segure os nossos pés. Nós não estamos ancorados em absolutamente nada. O nosso norte é o Espírito Santo. O nosso pão é a palavra. Nós não somos corrompidos por princípios que são indesejados pelo Espírito Santo. Não, não. Nós repudiamos esses princípios. Esses que estão ali, do lado de fora, do outro lado da rua. O mundo está observando os crentes de hoje, especialmente os jovens, para ver como reagem em tempos difíceis. A força do testemunho cristão não está na ausência de sofrimento, mas na serenidade e na alegria em meio à dor. Celebrar quando as coisas estão maravilhosas é a coisa mais sensata que se pode fazer. É um bem comum da sociedade. Agora, quando as coisas aperreiam, quando o boleto chega e você olha para a conta e vê a sua incapacidade de zerar, de honrar os seus compromissos, aqui você pode considerar que é serenidade e alegria em meio à dor. Eu morei em Brasília durante 2 anos e o povo da Eboa sabe dessa história. Eu não fui dizimista nem um mês, pastor. Eu não consegui ser dizimista nem um mês. Eu não consegui por quê? Porque eu não consegui? Não, porque eu não quis. A verdade é essa. Porque eu preferi comprar tênis, comprar roupa, comprar calça, comprar uma mala. Eu não honrei. Eu não honrei. Quando eu voltei, a minha esposa, nós estamos juntos, casados há 27 anos, né? 27, 30, 27, não posso errar, né? Peraí. 31 anos, né? São 4 anos de namoro, né? 4 anos de namoro, isso, e 27 de casado. A gente faz agora, se Deus quiser, no dia 28 de novembro. Ela disse para mim, ó, algumas regrinhas aqui no nosso casamento, ok? E ela crentona, filha de crente, aquela coisa toda, né? E eu 18 anos no mundo, e ela nasceu na igreja e tal. Ela veio com aquela configuração de crente, né? Ó, seguinte, a gente é dizimista fiel, ok? Isso antes de casar, né? Aí eu disse, ok. Não sabia como eu ia ser fiel no dízimo, mas eu tinha que respeitar a minha mulher. Porque o homem que se preza tem medo da mulher, não é verdade? Sim? Sim ou não? Hã? Não é verdade? É desse jeito. A gente, rapaz, olha, eu não tenho medo da minha mulher, não. Eu me pelo, é diferente. E olha que eu prego para casais direto, eu dou curso de casais lá na igreja e eu falo exatamente isso. Um dia desse eu fui pregar lá na igreja, né, pastor Marcelo? Eu estou lá pregando, usei Efésios 5, 26, 27, 25 a 27, né? Eu falei, ó, o homem que mostra que é homem, dá tudo pela família, especialmente pela mulher. O homem que é macho de verdade, ele privilegia a sua esposa. E ele faz aquilo que Paulo recomenda, Efésios 5, 25 a 27. Você sabe o que está recomendado lá? Aí os homens, não, vou ler para vocês aqui. Aí fui ler, o que está dizendo lá? Pague o botox da sua mulher. Arrume o rosto dela, arrume a pele dela. É isso que está dizendo lá. Em outras palavras, é o que está dito. Você pode chegar em casa e você pode ler, dizer, o pastor está doido, está inventando. Veja se eu estou inventando. É só você ver se lá não fala de melasma, se não fala de botox. E outros termos. Mas é isso que Paulo está falando. Então lá em casa, qual que é o comando? Eu tenho um filho, então a gente faz assim. Eu digo para ele, Arthur, ele às vezes diz assim, pai, dá para comprar coisa tal? Eu digo, cara, só se tua mãe ou tua irmã não precisarem de nada esse mês. Porque elas precisarem, a prioridade é delas. Sempre delas. E eu sempre fiz isso, desde a época que a gente casou. E eu reitero essa informação, eu gosto de dizer, preguei na Igreja Batista de Getsemane no final de semana passada, e eu disse exatamente a mesma coisa. Essa geração precisa aprender que um homem valoroso é aquele que é, e eu sei que vocês já sabem disso. Ele é protetor, ele é provedor, ele é profeta e ele é pastor. É isso que o homem é. Você quer namorar? É o que eu digo. Meu filho está se aliando a uma menina lá e tudo mais. Eu disse, meu irmão, tu sabe que tem responsabilidade, não sabe? Pois então, a responsabilidade é assim, ó. Mulher não bota a cara para bater, é o homem que bota. Minha mulher lá em casa, pastor, não lava a louça, não. Minhas mãos estão tudo peladas aqui, ó.
A mão dela está toda intacta. Quem lava a louça lá em casa sou eu. Ah, pastor, que conversa é essa? É desse jeito. Bem aí, minha irmã. Porque a minha mãe me ensinou que era desse jeito. E eu faço desse jeito. Lá em casa quem lava a louça sou eu e meu filho. Eu digo isso na igreja. Os homens ficam loucos. Termina o culto, os homens. E pastor, assim, tu apela, né, pastor? Aí tu apela, tu acaba com a gente, né? Mas é desse jeito. Eu digo isso. Eu digo, meu irmão, tu não quer chamego de noite? Tu tem que preparar o chamego. Como é que a gente faz isso? Cuida da tua mulher. Eu digo lá na igreja, ó. Lavou a louça, pagou o salão, pagou a unha da tua mulher, meu filho, tu tem o que tu quiser. Eu estou errado? Eu quero galinha caipira, ela vai dar o jeito dela, ela vai roubar na vizinha, mas tu vai comer galinha caipira. É isso que ela vai fazer. E eu digo isso para os adolescentes lá na igreja. Adolescentes, pastor, os adolescentes lá, eu levo para o gabinete, existe uma lista de prioridades, eu nominalmente, respondendo o alfabeto, um por um, vai lá para a sala, vai para o gabinete, a gente vai conversar sobre relacionamento, a gente conversa sobre namoro de modo geral, a gente conversa sobre família. Nós estamos agora no mês de outubro, né? Eu faço vários atendimentos lá, porque eu trabalho especificamente com o pessoal que tem problemas relacionados à ansiedade, depressão e ideação suicida. E atendo muito casal também por lá, né? Então, agora eu devo estar batendo perto de 750 atendimentos. Mais ou menos isso. Eu atendo pessoas que não são apenas da boa, atendo católicos, espíritas, de outras denominações, porque as pessoas me conhecem da rádio e me conhecem também porque visitam às vezes a boa e alguém que está lá acaba falando de mim e as pessoas vão lá pedindo apoio, né? Então, quando eu verifico esse tipo de conteúdo que eu estou atendendo hoje, eu me preocupo de maneira muito clara porque a sociedade, especialmente jovens e adolescentes, estão mais adoecidos do que em gerações anteriores. Casais estão adoecidos, exatamente porque tem muitos homens hoje casados acham que as suas esposas são as suas, ajuda aí, mães. Não sei passar, não sei lavar, não sei cozinhar, não sei arrumar a cama, não sei nada. Por quê? Porque ele acha que ele é o provedor. Eu sou provedor, a geladeira está cheia, meu filho, o resto é contigo. Mas não é isso que a Bíblia diz, não, queridão. Eu sei que pode ter alguns homens saindo daqui hoje à noite infartados, né, comigo, mas a vantagem disso é porque eu soltei a bomba e vou para casa. O pastor Marcílio que segura dele aí. Então, quando você estiver com o seu namoradinho, fala assim, tu sabe que o pastor Flávio disse isso bem aqui, né? Ele vai dizer, esse pastor é doido. Vamos continuar aqui. 3. Quando a adoração sobe, Deus se manifesta. Glória a Deus por isso. De repente sobreveio um tão grande terremoto. Terremoto produzido por quem? Pelo Senhor. Não foi um terremoto comum, foi um movimento de Deus em resposta à adoração. Quantas coisas acontecem quando a gente adora? Quantas coisas acontecem quando a gente adora? Meu irmão, as coisas acontecem. Vocês podem rir agora, mas eu brinco com o pessoal lá na igreja, porque eu faço isso mesmo, né? Um menino foi chegar lá conversar comigo. Ei, pastor, eu estou gostando de uma menina assim. Como é que eu sei que isso é de Deus? Eu digo, é muito simples, meu filho. É simples? Eu falei, claro que é. É muito simples. Aí ele, pastor, tu já vem, né? Eu falei, não, mas é simples. É só tu jejuar. Ele, quanto tempo? Eu falei, eu não sei te dizer, mas se tu jejuares, Deus vai falar contigo. Isso é certo. Ele disse assim, tu jejua comigo? Eu falei, eu jejuo contigo. Segunda-feira. Pode ser? Pode ser. Diante de Deus. No primeiro dia do jejum. No primeiro dia. Isso, ele foi lá no meu gabinete quinta-feira, ou foi quarta-feira, não recordo. Na segunda-feira começava o nosso jejum. No final daquela segunda-feira, ele me ligou. Pastor, Deus respondeu. Eu falei, o quê, rapaz? Nem eu, pastor Marcelo, acreditei. Ele respondeu, pastor. Pastor, ela não é para mim, não. Ela é uma enviada do diabo. Eu falei, o quê, rapaz? Pastor, aconteceu isso. E eu louvei a Deus por aquilo e pedi perdão para Deus pela minha desconfiança. O jejum. Eu fiz um voto diante do Senhor e é muito legal quando a gente faz voto, porque a gente fica doido para romper com o voto. Não é? A gente se coça. Ai, não é? Uma jovem me procurou, pastor, fiz um voto diante de Deus. Eu falei, qual foi o voto? Não, eu disse assim, está cumprindo o voto? Ela disse, eu vou te contar. Eu falei, tu quer contar? Eu quero. Eu falei, qual foi o voto? Eu não como chocolate. Hã?
Porque na minha cabeça, pô, não comer chocolate, que voto é esse? Não comer chocolate. Ela, pastor, tu não sabe, eu sou louca por chocolate. Chocolate para mim é um problema gigante, absurdo. Na cabeça dela, era um jejum que comprometia a alegria dela, porque o chocolate traz alegria. Tu pode estar indignada, braba com teu marido, bota uma barra de chocolate na tua boca para tu ver o que acontece. Teu marido começa a ficar lindo. Se ele é careca, ele fica cabeludo na mesma hora. Posso nem falar disso. Pastor, aqui, como é que tá aqui, pastor? Posso falar não, eu posso brincar com as coisas, porque essa dor está em mim também, né? Quando o louvor sobe, o céu se move. Glória a Deus por isso. Deus quebra correntes, Ele abre portas e muda atmosferas. O terremoto simboliza a resposta de Deus à fé expressa em adoração. Onde há louvor genuíno, os alicerces do poder humano não permanecem. Observa que quando eles estão louvando, adorando e o terremoto torando lá, o que aconteceu? O homem queria se matar. Querem me matar, não quero ficar nesse negócio aqui não. E eles disseram, ei, calma aí. Calma, sossega. 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 O sobrenatural de Deus continua acontecendo hoje. Do mesmo jeito que acontecia antes. O sobrenatural de Deus continua acontecendo hoje. Sabe João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz o seguinte, troca a palavra mundo e coloca o teu nome lá. Porque Deus amou o mundo. Substitui. Porque Deus amou o Flávio. Porque Deus amou o Marcílio. Porque Deus amou o Flop. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor individual. Graça e misericórdia para mim e para você. Extensivo ao mundo, mas a mim me alcançou poderosamente, e a você também. Amém? Existem prisões hoje ainda, não somente de pedrinhas ou delegacias especializadas, mas existem prisões invisíveis. A ansiedade é uma prisão, um vício é uma prisão, o medo é uma prisão, a culpa é uma prisão, a rejeição é uma prisão. Eu atendi, acho que tem uns 2 anos essa história. Não, tem 1 ano. Eu atendi uma jovem de 20 anos, eu não recordo agora a idade dela. O pai dela, o pai biológico, a abandonou a mãe, e a mãe casou com uma outra pessoa, e essa outra pessoa a acolheu como filha. E é muito bem criada, bem nascida e tudo mais, só que a paixão dela, quem é? O pai biológico. Como ela não é aceita pelo pai biológico, que decidiu ter uma outra família e ter uma outra filha praticamente com a mesma idade dela, a rejeição é dobrada. E eu fui atender essa moça. Quando ela entrou no gabinete, eu olhei e fiquei pensando, o que uma menina tão bonita como essa vem fazer no gabinete aqui? Não me parece ter nenhum tipo de problema. Conversou comigo meia hora e eu não consegui identificar o que havia ali de problema, por assim dizer. E aí eu fiquei impressionado com aquilo e perguntei, há alguma coisa que tu queira me dizer de verdade? Porque até agora não tem nada com nada, né? Ela me disse, eu me corto. E eu disse, por que você se corta? Aí ela foi me contar a história do pai. Que ela nunca foi aceita por ele. E que aquela rejeição era brutal. É a típica prisão invisível. Uma menina saudável, mora bem, estuda nas melhores escolas de São Luís, experimenta de todo tipo de comida especial, espetacular, mas se sente rejeitada e tentou suicídio em 3 oportunidades. Existem prisões invisíveis. Mas o mesmo Deus que sacudiu a prisão de Filipos ainda age quando alguém decide adorar. O louvor liberta a alma antes de libertar o corpo. Essa que é a verdade. O corpo vai ficar. O corpo fica. O corpo perece. O corpo é corruptível. Nós só haveremos de receber um corpo incorruptível na glória. Lá. Porque tudo isso aqui vai ficar. Tudo isso aqui é podre. A adoração transforma não apenas quem adora, mas quem assiste.
após o terremoto, o carcereiro aterrorizado pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Lá, no versículo 30, o testemunho de Paulo e de Silas gerou conversão. A gente não deve se intimidar com o nosso testemunho, porque pessoas estão nos enxergando o tempo todo, experimentando algo diferente, porque nós estamos entregando nosso testemunho fiel diante do Senhor. Outras pessoas não se achegaram ao Senhor porque viram você com responsabilidade adorar ao Senhor, não se corrompendo, não dando vazão às coisas que são mundanas. Isso é adorar. Adorar não é só cantar louvores, adorar é testemunhar de modo fiel. Adorar é dar significado para quem merece honra, glória e louvor, que é o Senhor. Eu posso fazer isso com o meu corpo, com o gingado, posso fazer com as palavras que canto, mas posso fazer isso especialmente com o meu testemunho. Especialmente com o meu testemunho. A adoração não é entretenimento, é pregação em forma de música também. Ela quebra cadeias externas e internas e alcança corações distantes. A música na prisão transformou a casa do carcereiro em uma igreja. As nossas casas são igrejas, porque nós somos a igreja de Cristo. Amém? Nós somos a noiva. Glória a Deus por isso. Por fim, quando Deus é exaltado, o impossível se torna real. A prisão era o fim do caminho, mas Deus mostrou que não há grades que impeçam o seu poder. O louvor rompeu o natural e abriu o sobrenatural. Quando um coração canta na escuridão, o inferno treme e o céu se inclina para ouvir. Parece poesia, mas é realidade pura, porque o Senhor está atento. Ele habita no meio dos louvores, é o que a palavra nos ensina. Seja qual for a prisão que porventura mexa com você hoje, medo, pecado, solidão, comece a adorar. Comece a adorar, porque a adoração liberta. Hoje Deus procura adoradores que cantem mesmo acorrentados. Fui um dia visitar um senhor lá da igreja que estava internado. Ele não é crente ainda, mas ele visita a igreja regularmente. Todo domingo de manhã ele está lá. E ele virou para mim e falou assim: ô pastor, eu fiquei tão feliz de poder estar aqui comigo nessa manhã no hospital. Aí ele falou assim: eu ainda vou me render a Cristo. Eu ainda vou fazer isso, pastor. Mas eu tenho que melhorar mais, porque eu sou uma pessoa muito ruim. O que é isso? É uma pessoa que está presa, né? Está aprisionado, né? Aprisionado nos seus medos, nas suas ilusões, achando que o Senhor espera que nós melhoremos para que Ele nos aceite. É interessante demais isso, porque nós estamos num processo de purificação o tempo todo. Uma vez me perguntaram o que é a salvação e a santificação. Eu usei um exemplo muito raso, mas ele explica de maneira muito lógica o que é isso, né? Nós estamos, quando nós éramos sem o Senhor, nós estávamos ali na lama, dentro da lama. A gente estende a mão, o Senhor nos resgata. O que é isso? Salvação. Só que quando a gente sai da lama, a lama ainda não saiu da gente. A gente continua sujo e a gente caminha para o processo de santificação. Ou seja, Jesus, com uma mangueira pressurizada, limpando o nosso corpo todos os dias. Amém? Semana passada eu fui atender uma jovem que me perguntou: pastor, como é que eu sei? Aliás, um jovem, como é que eu sei que eu estou apaixonado pela pessoa? Será que é amor ou paixão? E eu quero encerrar com essa história. Eu disse: olha, eu aprendi uma vez um exemplo que é muito legal para a gente saber o que é paixão e o que é amor. Porque eu sei que a gente pode encontrar vários conceitos, né? Poesias explicando o que é paixão e o que é amor. Mas talvez esse exemplo que eu vou dar para você agora, você vai escrever aqui, ó, e nunca mais vai esquecer. Eu disse há pouco que eu estou com a minha esposa há 31 anos, né? Eu amo a minha esposa. Porque para eu aguentar aquela mulher, tem que ser amor, né? Tô brincando, né? Ela que tem que me aguentar. Para ela me aguentar 31 anos, meu filho, que eu dou trabalho. Ela me ama demais. E eu amo minha mulher. Amo muito. O que é isso? Eu já trabalhei um tempo com construção. E aí, para você erguer um prédio, para você erguer um edifício, são necessários alguns anos, né? 2, 3, 4, 5 anos, dependendo do prédio, dependendo do tamanho, da envergadura, quantos andares. Aí você pega um martelo.
e vai lá no Ministério da Fazenda. Todo mundo conhece o prédio lá, né? Pega um martelo, pega o teu martelo, aquele martelinho, aquele que está escondido lá. Vai lá, segunda-feira cedo. Aí tu começa a bater naquele prédio. Tu vai derrubar o prédio? Vai? Com o martelo? Tu vai? Dá um chute naquele prédio lá. Vai cair? O que é aquilo? Amor. E o que é paixão? Faz o seguinte, pega um muro, levanta um muro, e pega um martelo. Tu vai derrubar o muro? Claro que vai. Vai demorar um pedacinho, mas vai derrubar. Chuta o muro vai cair, minha filha. O que é isso? É paixão. O amor, eu estava explicando para ele exatamente isso. Eu falei, meu filho, o amor você constrói. Não dá para você chegar para tua namorada e dizer assim, olha, eu te amo profundamente, porque tu não ama. Não deu tempo de regar, não deu tempo de nascer, não deu tempo de dar frutos. O amor, ele libera frutos. E os frutos são conhecidos. A paixão, do mesmo jeito que ela chega, ela vai. Ela não tem frutos. O amor tem. E são conhecidos. Que nós lembremos que a adoração também, ela entrega frutos. Por quê? Porque só quem adora é quem ama. É impossível a gente adorar a um Deus a quem nós não amamos. Nós amamos o Senhor Jesus e precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de falar para a tua igreja, falar para os teus filhos. Te agradecer porque tu és um Deus maravilhoso que se importa conosco. Te agradecer pelo pão de cada dia, ó Deus. Te agradecer pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, esposos e esposas, pelos nossos vizinhos, pelo nosso trabalho, Senhor, pelo sustento que o Senhor nos concede todos os dias. Nós queremos te agradecer pelo ar que respiramos e pelo sol da manhã, pelo repouso que temos pelo teto, pela cama, pela rede, pelo local onde dormimos. Queremos te agradecer por esta igreja. Queremos te agradecer pelo pastor Marcílio, pela sua família, esposa, filhos, ó Deus, para que o Senhor continue ministrando na vida desse teu filho, desse servo do Senhor, de tal maneira que ele, de modo firme, seguro, usando da intrepidez do Espírito Santo, seja valente na transmissão da tua palavra. Que o Angelim, Senhor, que essas ruas aqui todas tremam diante da tua palavra. Usa esse púlpito aqui, Espírito Santo, para que tantas almas sejam salvas para a tua honra e para a tua glória. E que o louvor que seja entregue aqui, Senhor, alcance as tuas narinas. O Senhor celebre com os teus filhos. E que nós, como igreja, aprendamos o verdadeiro sentido de te adorar e celebrar o teu nome, porque tu és digno de toda a honra e toda a glória. Então nós queremos glorificar o teu nome, Senhor, te entronizar nessa noite, colocar no lugar mais alto das nossas vidas, porque tu mereces isso, ó Deus. A despeito de todas as tentativas do inferno, nós queremos te dizer que nós somos do Senhor. Então guarda os nossos lares, perdoa assim os nossos pecados, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos, de verdade, verdadeiro. Espero poder voltar aqui, se o Flop me chamar.